O que é piedade? Piedade é quando um muçulmano dedica seu estado interior como sua intenção e ações externas à obediência de Alá, o Exaltado. Isso é alcançado ao cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. E envolve se afastar da obediência de tudo o mais, a menos que essa obediência leve à obediência de Alá, o Exaltado. Por exemplo, a obediência do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, leva à obediência de Alá, o Exaltado. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 80. Aquele que obedece ao mensageiro obedece a Alá. Portanto, a piedade se refere ao trabalho do coração e do corpo. Os membros externos seguem os comandos do coração espiritual interno. Em outras palavras, o coração é o rei que comanda os soldados, ou seja, os membros externos. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4094, onde o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que quando o coração espiritual de uma pessoa é puro, então todo o seu corpo se tornará puro. Mas se o coração espiritual estiver corrompido, então todo o corpo se tornará corrupto. O Sagrado Alcorão aconselhou que uma pessoa só pode alcançar o sucesso quando seu coração espiritual estiver são e puro. Capítulo 26, Ash-Shuara, versículos 88 e 89. O dia é que não beneficiará ninguém, riqueza ou filhos, mas somente aquele que viera a Alá como um coração sábio. O coração espiritual só se mantém saudável quando alguém o purifica de traços malignos e o substitui pelas boas características que são discutidas no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. A raiz de todos os traços malignos é quando alguém está contente consigo mesmo. Somente quando uma pessoa está infeliz com suas características ruins, ela lutará para removê-las. Mas se ela estiver satisfeita consigo mesma, ela nunca se esforçará para removê-las. Isso só fará com que a pessoa adote mais traços malignos. Quando um muçulmano se esforça para adotar boas características, isso melhorará seu relacionamento com Alá, o Exaltado, como ser mais paciente com seus decretos, e seu relacionamento com as pessoas, como ser sincero ao aconselhá-las. Uma das características da piedade é estar vigilante da vigilância divina de Alá, o Exaltado. Isso significa que um muçulmano se torna totalmente ciente de que Alá, o Exaltado, vê e ouve todas as suas palavras, ações, pensamentos e desejos. Embora todos os muçulmanos acreditem nisso, muitos falham em agir de acordo com essa verdade ao longo do dia. Sempre que alguém se torna desatento a esse fato, isso leva a pecados e desobediência. Quando um muçulmano adota a verdadeira vigilância e raramente é dominado pela desatenção, isso leva à verdadeira modéstia de Alá, o Exaltado. Este é aquele que não comete um ato em particular que o envergonharia se o fizesse na frente das pessoas. Quando uma pessoa adota a verdadeira vigilância de Alá, o Exaltado, ela atinge o nível de excelência da fé. Quando um muçulmano atinge esse alto nível de fé, ele age e adora como se pudesse testemunhar Alá, o Exaltado, observando seu ser interior e exterior. Isso os inspira a se absterem de pecados e os encoraja a praticar boas ações. Um muçulmano só pode atingir a verdadeira vigilância da visão abrangente de Alá, o Exaltado, estabelecendo todos os seus deveres obrigatórios de acordo com suas condições e etiquetas. Um muçulmano também deve se afastar de todos os atos de desobediência, pecados maiores e menores, e se eles escorregarem, arrepender-se rápida e sinceramente. Isso inclui compensar quaisquer obrigações perdidas de acordo com a força de alguém e cumprir os direitos das pessoas que foram violadas. Uma vez que isso tenha sido alcançado, um muçulmano deve se esforçar para estabelecer as boas ações voluntárias recomendadas, que são das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele.
Mesmo que não seja possível agir sobre todas elas, deve-se priorizar as ações voluntárias de acordo com a prioridade definida pelo Santo Profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Ou seja, eles não devem escolher ações de acordo com seus próprios desejos. Finalmente, eles devem se afastar daqueles atos que ainda não são classificados como pecados, são desaprovados no Islã, como o uso excessivo de algo que é lícito. Esses passos foram resumidos em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. Este hadith aconselha que aquele que alcança isso será fortalecido por Alá, o Exaltado, para que eles ajam somente de acordo com sua vontade. Esse empoderamento inclui estar vigilante da visão abrangente de Alá, o Exaltado. Dos dois comandos, que são realizar boas ações e abster-se de pecados, o último é mais importante. As proibições frequentemente violam os direitos da criação, e impedir isso é mais importante do que cumprir as obrigações. É por isso que se diz que se uma pessoa não pode adorar Alá, o Exaltado, ela não deve desobedecê-lo. Isso é indicado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 7288. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ordenou que as pessoas se abstivessem completamente de suas proibições, mas ordenou que cumprissem seus comandos de acordo com sua força. Isso ocorre porque geralmente é mais fácil se abster de fazer algo físico do que realizar uma ação justa, ou seja, ser inativo é geralmente mais fácil do que ser ativo. É vital para os muçulmanos entenderem uma verdade que os protegerá do grande pecado do orgulho, um átomo do qual é suficiente para levar uma pessoa para o inferno. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 265. A verdade é que qualquer sucesso que alguém alcança em assuntos mundanos ou religiosos é devido somente à misericórdia de Alá, o Exaltado. Não é possível alcançar nada de bom como piedade se Alá, o Exaltado, não fornecer a alguém o conhecimento, inspiração, força e oportunidade para fazê-lo. Ter orgulho sobre seus esforços e realizações é mais do que suficiente para destruir seu sucesso. Quando um muçulmano não dá valor à sua ação justa e em vez disso permanece grato a Alá, o Exaltado, espera-se que Alá, o Exaltado, torne sua ação especial neste mundo e no próximo. Um muçulmano só pode atingir a piedade quando acredita que não é melhor do que os outros. Isso é importante entender, pois não se sabe o fim último para si mesmo ou para os outros. Muitas pessoas que pareciam más se tornaram bons muçulmanos, e muitos muçulmanos que pareciam bons serão admitidos no inferno no dia do julgamento. Um exemplo disso é mencionado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4923. Ele descreve 3 pessoas que irão para o inferno por causa de suas más intenções, embora parecessem grandes muçulmanos, a saber, um estudioso, uma pessoa caridosa e um mártir. Humildade é uma característica importante e óbvia que todos devem adotar, pois qualquer coisa boa que alguém possui, foi concedida a ele por ninguém menos que Alá, o Exaltado. Então, como alguém pode se orgulhar de algo que é criado e pertence inatamente a outro? A fonte da humildade, assim como outras boas características, é não estar satisfeito consigo mesmo, enquanto a raiz do orgulho e de muitos outros traços malignos é estar contente consigo mesmo. Quando alguém está satisfeito consigo mesmo, ele se torna cego para suas falhas e só observa a perfeição dentro de si mesmo. Essa pessoa sempre acreditará que é boa o suficiente, portanto não precisa mudar para melhor, pois já alcançou um caráter nobre. Enquanto isso, aquele que está insatisfeito consigo mesmo achará fácil observar suas falhas negativas, o que lhe permitirá erradicá-las até que alcance um caráter nobre. Essa pessoa permanece humilde mesmo que atinja seu objetivo, pois realmente entende que Alá, o Exaltado, lhe concedeu o conhecimento, a inspiração, a força e a oportunidade de cumprir seu objetivo. Quando alguém se torna esse autoalerta, isso o ajuda a controlar seus desejos, evitando assim os pecados.
Este muçulmano consistentemente realizará ações justas e evitará pecados. Esta é a verdadeira obediência e servidão a Alá, o Exaltado, que é um resultado de alguém estar insatisfeito consigo mesmo. Embora esse método seja útil para detectar as características negativas de alguém, há outros. Todos eles ajudam a adotar a piedade. Um muçulmano pode se tornar aluno de um estudioso experiente, que pode ajudá-lo a encontrar suas falhas e ensiná-lo a removê-las, sob a orientação do Alcorão Sagrado e das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Um muçulmano deve garantir que possui bons amigos, pois é julgado pela companhia que mantém. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sunan Abu Daud, número 4.833. Um bom amigo também ajudará um muçulmano a abandonar traços ruins e adotar boas características. É importante para os muçulmanos aceitarem críticas construtivas dos outros. Pode indicar orgulho para aqueles que não o fazem. Críticas úteis são excelentes para ajudar alguém a encontrar suas falhas, para removê-las. Finalmente, é importante estar ciente do comportamento dos outros e do impacto que ele tem na sociedade. Ou seja, se o comportamento de alguém incomoda as pessoas, então muito provavelmente é uma característica ruim que deve ser evitada. E se o comportamento de uma pessoa agrada às pessoas, então muito provavelmente é uma boa característica que os muçulmanos devem adotar. Essa percepção aguçada é uma ferramenta importante para aqueles que buscam a piedade. Outro aspecto da piedade é aceitar pacientemente o decreto divino, sabendo que nada ocorre no universo sem a decisão de Alá, o Exaltado. Na verdade, a criação inteira não poderia conceder ou remover uma bênção de alguém sem a permissão de Alá, o Exaltado. Isso foi aconselhado em hadith e encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2516. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 79, que uma pessoa deve aceitar tudo o que ocorre em sua vida, mesmo que isso a perturbe, pois nada poderia ter mudado o resultado. Quando uma pessoa se arrepende de acreditar que poderia ter evitado que algo ocorresse, isso apenas convida o diabo a inspirá-la, à impaciência e insatisfação com a escolha de Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve estar confiante de que Alá, o Exaltado, escolhe apenas o melhor para seus servos, mesmo que sua miopia os impeça de observar a sabedoria por trás da escolha. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Portanto, é importante para cada muçulmano controlar seu comportamento, e não se opor por meio de ações ou palavras, à escolha de Alá, o Exaltado. Se um muçulmano persistir nesse comportamento, ele passará da paciência para o nível de contentamento. É quando alguém prefere a escolha de Alá, o Exaltado, sobre sua escolha e desejos, e portanto, não deseja que as coisas mudem. Enquanto isso, uma pessoa paciente desejará que as coisas mudem e até mesmo suplicará por isso, mas não reclamará contra o decreto de Alá, o Exaltado. Ambos são excelentes e ganham grande recompensa, mas o contentamento é um nível mais alto e um sinal superior da servidão de alguém a Alá, o Exaltado. Ser impaciente é uma característica censurável e só leva à ira de Alá, o Exaltado. Ser impaciente com a escolha de Alá, o Exaltado, é pior do que a pessoa que toma um remédio amargo que a cura, mas fica brava com o médico que o prescreveu. As coisas que Alá, o Exaltado, escolhe podem ser amargas, mas elas de fato curam uma pessoa a longo prazo. Essa cura pode muito bem salvar a pessoa do fogo do inferno no dia do julgamento. Portanto, ser impaciente não é a atitude correta a ser adotada. É importante notar que ser paciente ou contente não significa que não se deve suplicar a Alá, o Exaltado,
pois há evidências claras nos ensinamentos islâmicos que provam que é uma ação justa. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60. E o teu Senhor diz, invoca-me e eu te responderei. Muitos hadifes destacam sua importância, como o encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3371. Ele declara que a súplica é a essência da adoração. Além disso, é uma tradição de todos os profetas sagrados que a paz esteja com todos eles, e um sinal de servidão a Alá, o Exaltado. Portanto, deve-se suplicar por coisas boas que foram mencionadas no Alcorão Sagrado e nas tradições do profeta sagrado Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e ser paciente ou contente com o resultado, mesmo que contradiga seus desejos. O próximo aspecto da piedade é que um muçulmano deve aprender a evitar aquelas coisas que não lhe dizem respeito. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que um muçulmano não pode atingir a excelência na fé até que se comporte dessa maneira. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2317. Isso inclui evitar monitorar constantemente a condição dos outros e observar atentamente suas ações. Isso só leva à tristeza para aquele que observa a negligência dos outros e pode levar a outros traços censuráveis, como ciúme ou ingratidão a Alá, o Exaltado, após observar as bênçãos mundanas dos outros. Isso, é claro, não inclui interagir com as pessoas de acordo com os ensinamentos do Islã, como cumprimentar os outros com a saudação islâmica de paz. Um muçulmano deve se conter de perguntar sobre os assuntos dos outros. Eles devem evitar ouvir fofocas, pois a maioria delas é falsa e pecaminosa. Um muçulmano piedoso evitará a companhia de um fofoqueiro e caluniador, pois eles podem adotar seus maus hábitos. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2101, onde o santo profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, comparou um mau amigo a um ferreiro. Se alguém não se queimar, a fumaça de seu trabalho definitivamente o afetará. Um muçulmano que deseja adotar a piedade deve evitar observar atentamente aqueles que se comportam como se tivessem sido criados sem propósito, evitar ouvir aqueles que são ignorantes das consequências de suas palavras, evitar interagir com os religiosamente preguiçosos e evitar buscar conforto com pessoas materialistas e mundanas. Qualquer um que não evite esses tipos de pessoas não será capaz de obedecer a Alá, o Exaltado, corretamente. Um muçulmano deve se lembrar de não se preocupar com essas pessoas e assuntos inúteis, pois eles foram criados sozinhos, enviados a este mundo sozinhos, entraram neste mundo sozinhos, morrerão sozinhos, estarão em seus túmulos sozinhos, serão questionados pelos anjos no túmulo sozinhos, serão ressuscitados de seus túmulos sozinhos e serão julgados por Alá, o Exaltado, sozinho. Aquele que mantém isso em mente só se envolve em assuntos que lhe dizem respeito. Um muçulmano deve se esforçar para acompanhar os piedosos, pois eles adotarão suas características, como evitar as coisas que não lhes dizem respeito. Isso levará à perfeição de sua fé. A outra coisa que faz parte de evitar coisas que não dizem respeito a uma pessoa é não prestar atenção em como as pessoas as percebem, ou seja, se os outros gostam delas ou não. Eles devem se preocupar mais com a verdade de sua condição, que Alá, o Exaltado, conhece melhor do que todos. Eles devem se esforçar para retificar quaisquer falhas, em vez de serem enganados pelos elogios dos outros, o que pode levar à preguiça e até mesmo ao orgulho. Essa atitude também faz com que a pessoa se concentre em agradar as pessoas, em vez de agradar a Alá, o Exaltado, o que leva à hipocrisia, à ostentação e a outras características censuráveis. Deve-se entender um conceito simples. A maioria das pessoas não está satisfeita com Alá, o Exaltado, mesmo que ele tenha lhes dado inúmeras bênçãos. Como elas podem então ficar satisfeitas com outra pessoa que na realidade não lhes deu nada? Esta é uma das razões pelas quais buscar o prazer das pessoas em vez do prazer de Alá, o Exaltado, é inútil, pois é inatingível. Para tornar mais fácil para um muçulmano adotar a piedade,
Eles devem ter uma realidade importante em mente. Este mundo material é um lar temporário que desaparecerá rapidamente como se nunca tivesse existido em primeiro lugar. Isso é bastante óbvio se alguém ponderar sobre os estágios de sua própria vida. Eles perceberão que, embora possam ter passado anos em um lugar, como sua escola secundária, depois que ela terminou, parecia que eles estavam lá apenas por um momento. Até mesmo os efeitos e traços da experiência desaparecem também. Capítulo 79, An-Nasihat, versículo 46. Será, no dia que ouvirem, como se não tivessem permanecido no mundo exceto por uma tarde ou uma manhã. Na verdade, o principal objetivo do Alcorão Sagrado e dos hadifes do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é ensinar esta importante lição à humanidade para que eles sejam inspirados a se preparar para o além, pegando o que precisam do mundo material. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, indicou este importante princípio em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2323. Ele aconselhou que o mundo comparado ao além é como uma gota comparada a um oceano sem fim. Uma pessoa inteligente nunca sacrificaria um oceano por uma gota. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6416, que uma pessoa deve viver neste mundo como se fosse um estranho em uma terra estrangeira ou um viajante. Isso ocorre porque ambos os tipos de pessoas dedicam a maior parte de seus esforços para retornar para casa com segurança, ou seja, o além. A pessoa que se comporta dessa maneira encurtará sua esperança por uma vida longa neste mundo, sabendo que estará aqui apenas por um momento, mesmo que viva até uma idade avançada. Isso a inspirará em direção aos aspectos da piedade, que incluem apressar-se em realizar ações justas, arrepender-se sinceramente de seus pecados e afastar-se dos elementos excessivos e desnecessários do mundo material, para se preparar para o eterno além. Ter esperanças por uma vida longa causa o oposto, ou seja, adiar boas ações, arrependimento sincero e se preparar para o além, ocupando-se em embelezar o mundo material. Aquele que adota a atitude correta entende que as preocupações e os problemas mundanos são, na verdade, um incentivo de Alá, o Exaltado, para renunciar aos excessos e elementos desnecessários do mundo material. Este mundo é uma morada de dificuldades e testes, então não se deve buscar a coisa que não existe nele, a saber, o verdadeiro conforto e paz. Isso na realidade só existe nas coisas conectadas a Alá, o Exaltado e o Além. Capítulo 13, Ar-Hajj, versículo 28. Sem dúvida, pela lembrança de Alá os corações são assegurados. Portanto, é importante para um muçulmano suportar a dificuldade da curta jornada neste mundo pela bem-aventurança eterna do além, por meio da obediência sincera a Alá, o Exaltado, cumprindo seus mandamentos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.